Diariamente, com certeza, você passa por essa rua, Rua Professor Cleto. Vamos conhecer um pouquinho sobre a personalidade do Professor Cleto? Portanto, iremos conversar com o nosso promotor, Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto. Até aqui eu acho que eu já devo começar esclarecendo que, apesar de não carregar Cleto no nome, né, eu ostento o emblema de ser o trineto do professor Cleto, né, por parte da minha linhagem materna, que aliás possui fortes vínculos aqui com a União da Vitória e região, né. Mas especificamente sobre o professor Cleto, cujo nome é José Cleto da Silva, o professor Cleto ele nasceu na cidade de Paranaguá, onde é oriundo, né, no dia 24 de outubro de 1843 e faleceu no dia 24 de fevereiro de 1912, estando nos dias de hoje, desde então, melhor dizendo, enterrado lá no cemitério municipal em Curitiba. Mas a trajetória de vida do professor Cleto ela é muito interessante e, por que não dizer também, muito bonita. Foi uma pessoa que se despiu de anseios profissionais e pessoais para nortear suas atitudes. Tanto é verdade que, analisando os artigos, as biografias que tratam do professor Cleto, elas são muito claras em dizer que foi uma pessoa que é proveniente, oriunda de um berço pobre e que morreu pobre. Mas, ao mesmo tempo, nós analisando a história de vida dele, nós vemos que o professor Cleto ele ocupou dos mais variados cargos públicos, né? De inspetoria de impostos, deputado da Assembleia Provincial, secretário de Finanças, delegado de polícia, administrador-geral dos Correios. É importante também trazer um pouco para a nossa realidade, quando eu tive a grata satisfação de ter acesso à ata de instalação da comarca de União da Vitória e ver que foi o professor Cleto que foi o promotor de justiça nomeado para representar o Ministério Público da época na instalação da comarca. Então também exerceu o cargo de promotor de justiça. E a história de vida do professor Cleto ela é muito bonita, e o próprio nome, como ele é conhecido como professor, ela mostra para nós que, dentre todas essas atividades públicas, de homem público que ele exercitou, sem dúvida alguma, a de professor foi a que ele abraçou de alma e de coração. Ele é uma pessoa que via aquilo que hoje ainda em dia, nós até pelo trabalho aqui da promotoria tentamos incutir na população de que a educação é sim o caminho para a melhora do país e para a redução das desigualdades. Tanto é verdade que por mais de 4 décadas ele exerceu o magistério e inclusive nos dias de hoje ele tem várias homenagens ligadas a esse trabalho de educação que ele desenvolveu, inclusive é o patrono de um colégio estadual situado em Curitiba, né? Mas além do próprio colégio, ele, especialmente na terra natal dele, Paranaguá, existem vários monumentos, inclusive, enaltecendo as virtudes deste professor. Tendo acesso até à parte histórica, tem um autor que inclusive nomeava o próprio professor Cleto como um verdadeiro revolucionário na área da pedagogia. Por isso até que eu digo que, dentre as relevantes funções que o professor Cleto realizou na sua vida, eu definiria como uma palavra-chave o fato de ser um tremendo humanista. Humanista em ver o próximo enquanto seu irmão, independentemente da raça, da cor, do fato de ser criança, do fato de ser adolescente, do fato de ser pobre. E outro exemplo, inclusive, disso, dentre as finalidades do ensino noturno, é que naquela época a economia dos países também utilizava-se não apenas da mão de obra escrava, que era barata,
mas também dos pobres e dos necessitados, dentre os quais entram as crianças. E não precisamos dizer os malefícios do trabalho precoce para o desenvolvimento da criança. Aliás, é uma frente de trabalho nossa, ainda nos dias de hoje, aqui na Promotoria de Justiça, né? Mas não fosse suficiente esta situação, a meu ver, uma pessoa muito avançada para o seu tempo, com ideais que hoje nós louvamos, mas que à época eram um objeto de intensa repulsa. Ele também era um republicano nato, num período em que vigia a monarquia. Então estas posições, estas opiniões e sobretudo estas atitudes do professor Cleto implicaram numa tremenda perseguição política contra ele, inclusive com uma das decisões implicando até na perda do cargo de professor por um curto período de tempo, em virtude dessas opiniões e dessas atitudes. A perseguição, especialmente por causa desse viés republicano, justificou inclusive a fuga do professor Cleto e alguns dos seus correligionários para a nossa região, né? Como o meu querido primo Noni fala, para os sertões aqui do Timbó. Inclusive, para bem retratar até a imagem do professor Cleto, nós temos um belíssimo quadro desenhado pelo Exoni Cleto no ano de 1974, e lembrando apenas que o professor Cleto era o bisavô do nosso querido Noni. E o próprio Noni noticiava ontem que, numa conversa com o glorioso maestro Emílio Taboada Dias, recebeu a notícia de que o maestro Emílio, o professor Emílio, conhecia o professor Cleto e disse que era muito bonito de ver quando via o professor Cleto descendo do morro ali da Catedral de Porto União, né, com os meninos do seu internato, levando-os para passear pela cidade. O Belarmino ali. Exatamente, e todos assim, vestindo trajes talares e impecáveis, né? Trata-se de uma pessoa que fez por merecer todas essas homenagens e esse reconhecimento, porque colocou o lado humano do seu próximo acima de qualquer anseio ou desejo pessoal, né? Inclusive econômico e financeiro, e que certamente no seu tempo e no seu momento fez a diferença, mas aquela diferença que eu acho que deve ser o objetivo de qualquer ser humano na sua passagem pela Terra, que é de deixar sua marca auxiliando o próximo, especialmente aqueles mais injustiçados e mais necessitados, e que na época do professor Cleto eram representados pelos miseráveis, pelos pobres, pelos negros e pelas crianças, né? E ele fez da sua vida a defesa dessas pessoas.